Nós estamos aqui mais uma vez, quer dizer, faz tempo que a gente não se reúne assim, né, nós quatro, e eu tenho aqui uns convidados muito importantes. Meu pai me colocou nessa situação bem constrangedora para começar o programa, então você já pode imaginar como a gente está aqui. Pai, fala aí, por favor, o que você quer que eu fale? Queremos lembrar da novela Reis. Ah, tá bom, da série Reis. Nós vamos falar um pouquinho da série Reis agora? Pode ser. Depois eu entro com a fé. Renato, me ajuda aí. Me ajuda aí, Renato. A série Reis, né, que eu estava pensando, Bispo, que a série Reis, o senhor sabe, o senhor sempre ensinou isso pra gente. Os reis de Israel são tipos de pessoas, né? Tipos de cristãos, como as cartas do Apocalipse são tipos de cristãos. No Velho Testamento, os reis identificam as pessoas diferentes hoje em dia, né? Por isso que a novela é tão importante, a gente se enxerga ali nos personagens. As imagens falam por si, né? Quando o ator trabalha dentro do texto e coloca a alma ali, o espírito, sobretudo, ele passa aquilo que Deus quer falar, né? Está falando, né? A experiência, né, deles ensina, as experiências ensinam para a gente muita coisa. Sempre que eu assisto a novela, Reis, a bíblica, né, sempre traz para mim, acrescenta, traz para mim mais inspiração, direção. Abençoa a minha vida. Eu não assisto para me distrair, não. Eu assisto buscando uma resposta de Deus para o que nós temos que ter para dar para as pessoas. Então, eu vejo essa série, né, de Reis, fala muito de guerra, mas é a guerra que todo mundo trava, todo mundo tem guerra, cada um tem a sua própria guerra, né? Na sua casa, na sua família, na sua vida. Às vezes a pessoa sozinha, mas ela vive em guerra consigo mesmo. Ela está em depressão. A pessoa que tem depressão, por exemplo, está em guerra. Ela está numa guerra desgraçada. Então, a novela Reis ajuda a pessoa a refletir, pensar, raciocinar, usar a inteligência para, então, tomar uma decisão correta na sua vida e mudar aquela situação. É isso que Deus quer. Deus só quer que você pense um pouquinho no que Ele falou. Só isso. Se você pensar, você vai ter a resposta que você precisa para mudar a sua vida. Essa é a minha impressão da novela, e eu acho que isso aí é extremamente importante, é uma riqueza incalculável. É como diz, né, a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Imagina você assisti-la, né? Muitas pessoas, elas estão precisando de fé. Elas estão precisando de fé. Porque hoje, o que tem mais aí, né? Nós temos um número terrível de pessoas deprimidas. Quer dizer, a pessoa deprimida, ela não tem fé, ela não está conseguindo ter fé. Ela pensa assim que não tem jeito para ela, não tem esperança, ela não vê um futuro, ela não tem perspectiva. Agora, né? É importante, Cristiano, deixa eu fazer só um parêntese aí, porque quando você fala, a pessoa precisa de fé, a pessoa precisa de fé, tem que ouvir a palavra para ter fé. Então, muitas pessoas, a maioria pensa, quando a gente fala em fé, ela pensa assim logo, religião. Eles estão puxando para a religião deles. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque religião leva as suas ideias, os seus pensamentos. Mas a fé trata-se de certeza, convicção. Toda hora você precisa decidir alguma coisa na sua vida. Toda hora a gente tem que decidir. Todo momento. Você vai no restaurante, o garçom, a primeira coisa que ele traz é o menu. Então você tem que decidir o que eu vou comer. Às vezes a gente demora mais para escolher a comida do que comer mesmo. Por quê? Porque a gente está em dúvida. Será que eu vou gostar disso? Será que eu vou gostar? A dúvida é patente, é notória em todas as pessoas. Todos nós
temos dúvidas no que vamos fazer logo em seguida. Ora, o que é a fé? A fé vem justamente para arrancar a desgraçada da dúvida e colocar a gente, como é que se diz, de pé, firme, forte, pronto para tomar a decisão. A fé é uma certeza. Fé é certeza. Certeza é fé. E é isso que as pessoas precisam. Certeza. Certeza de quê? O bispo, se não é fé, é certeza. Então me diga como é que é essa certeza. Certeza de que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que faria. Só isso. Isso se chama fé. Pode ir em frente. Resolve o problema da ansiedade, né? Porque a pessoa fica preocupada com alguma coisa, ela fica estressada, até nervosa, muitas vezes, porque não está usando a fé, né? Ou você está na fé ou você está na ansiedade. Ou você está na fé ou você está na dúvida, né? E a gente vê que hoje, geral, isso é um problema geral da humanidade hoje. A depressão, a dúvida, a ansiedade, o estresse, o medo. Quantas pessoas estão vivendo no medo todos os dias? O medo de morrer, medo de perder o casamento, medo de não conseguir o que quer na carreira. É aquele medo constante. E muitas pessoas não se dão conta, Cristiane, que elas estão alimentando esse medo, alimentando essa dúvida com palavras ruins que elas consomem. Os noticiários, são conteúdos que elas assistem na internet, na TV, que promovem o medo, promovem a dúvida, a ansiedade. Nós vimos isso, a maior prova disso foi a pandemia. Nós conhecemos pessoas, casos de pessoas que ficaram trancadas dentro de casa por meses, porque elas ficaram aterrorizadas com as notícias que elas viam. Todo dia que ligava a televisão, tantos morreram, tantos contaminados. A pessoa ficava em paranoia com aquilo, porque a informação, a palavra de morte entrava nela, a palavra de dúvida entrava nela. Tinha gente que morria só por causa do pânico. Porque pelo pânico ela não saía de casa, ela não tomava as providências que ela tinha que tomar na vida, não trabalhava, se ela tinha que ir para o hospital, ela não ia, porque lá no hospital está pior que aqui. Então, tem gente que morreu por causa, literalmente por causa das palavras de dúvida. Então, a palavra tem espírito, ou de vida ou de morte. Então, quando a gente fala da novela da bíblica, a série bíblica, eu lembro, a gente acompanha de perto, porque a Cristiane está trabalhando nisso, e o senhor falou para ela uma vez, todos os versículos bíblicos têm que entrar na novela. Né? Tudo que está escrito ali tem que entrar. E às vezes eu vejo a Cristiane fazendo malabarismo ali para criar a história, para incluir o versículo, porque está se procurando ser fiel à palavra, à escritura, porque é essa palavra que vai combater as dúvidas, que vai encher a pessoa de fé, que vai dar a ela as armas para vencer as guerras dela, como o bispo falou. Às vezes a gente nem entende muito bem, né? Você não entende por que aquele detalhe bíblico está ali. E você pensa assim, isso aqui não precisa, mas tem uma razão. Deus quis ali. E aí a série bíblica, ela tem sido fiel nisso, né? Então, tudo está ali. E quando a gente assiste, é incrível, porque realmente você vê que aquele detalhe faz a diferença. Né? E quando você lê na Bíblia, você não imagina. Agora você vê na cena, você se localiza, você vê o tempo passar, você vê os interesses, né, dos reis em relação ao povo. Então, você vai se situando, porque só em ler você não imagina. E a série faz você imaginar, você se sente naquele dia, naquele local. Aprende a ler a Bíblia, né? Começa a entender as palavras que estão ali. A série tem esse grande poder de ensinar as pessoas a pensarem sobre os textos bíblicos. É só isso. Não precisa mais nada. Uma palavra muda a vida da pessoa. Qualquer que seja o problema, se ela encontrar uma palavra que venha de Deus, aquele problema que ela está enfrentando, ela vai ter força da palavra de Deus, que é o Espírito Santo, para combater ou para enfrentar aquela situação adversa que ela está vivenciando. Então, a série Reis ensina você a se situar na situação que os reis
do passado tiveram. Por exemplo, Davi, que começa com ele, né, Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quer dizer, um homem fiel, leal, bacana, perfeito. Um homem segundo Deus. Davi tinha a imagem de Deus, mas quando ele viu Batseba, ele caiu. O coração dele deixou de ser segundo o coração de Deus e passou a ser coração segundo Batseba. Pronto, caiu. Então, é uma situação que muitas pessoas estão vivendo nesses dias. Essa história, ela é incrível porque ela vai ajudar, eu tenho certeza disso, que as pessoas, até mesmo que estão vivendo, assim, com essa culpa, sabe? Porque elas se deixaram levar por alguma coisa, um pecado, alguma coisa que aconteceu, e elas se deixaram levar e elas se afastaram de Deus. E a gente vai ver Davi passando por isso. Davi passando por isso, ele pecou e ele se afastou de Deus. E a gente vê isso nos Salmos, como que ele se afastou de Deus, ele começou a ter problemas de saúde, ele começou até a andar corcunda, ele andou. Está lá nos Salmos. E aí como ele se arrependeu. E quer como dizer, que Deus, mostrando a solução, né? Exatamente, como que Deus, ele releva se você se arrepender, se você voltar para Ele, Ele vai perdoar, Ele vai te levantar. É claro que você vai, né, ter que arcar com as consequências do pecado, mas você pode estar com Ele e Ele vai te dar força para lidar com essas consequências. Então, as histórias ali de reis, todas elas nos ensinam muito. E essas pessoas não eram pessoas diferentes da gente, elas eram como a gente. Né? Davi, por exemplo, ele tinha o coração segundo o coração de Deus, mas ele tinha inclinações. Ele errava também. E a gente aprende com ele a forma como ele reage aos problemas, às inclinações. A gente vai aprendendo tudo. E o interessante, eu estava pensando aqui... Inclusive, tem uma matéria sobre reis aí que seria bom colocar. Antes de um pouquinho, eu queria até falar, pai, porque muitas pessoas estão muito ansiosas para assistir essa próxima temporada, que começa agora segunda-feira. E elas já estão se preparando para aprender. Então, você imagina, elas já estão na fé que vão aprender. Sede, né? Já estão na sede, quer dizer, é claro que vão aprender, porque elas já estão na fé para isso. Né? Então, eu aprecio muito esse privilégio de ter a Bíblia na tela. Isso aí é... Isso Deus nos deu, pai. Um sonho de Deus. Sonho que Deus nos deu. Colocar para o povo aquilo que está escrito aqui de forma bem simples, para que você entenda. Vamos, Cristiano, assistir essa matéria da estreia de Reis, por favor. Nem você, nem seus soldados sairão vivos hoje daqui. Isso vem da parte do rei de vocês. E do que importa se vem dele ou não? Israel é a terra que Deus nos deu por direito. Lutem por ela. Morram por ela. Esse contexto aí, né, começa a sexta temporada, Davi foi ungido a rei, ele já é rei, já foi escolhido por Deus, mas nem todo mundo aceita Davi. E como ele lida com isso, com essa divisão no reino, as pessoas não aceitam ele. Saul acabou de morrer, né? Saul acabou de morrer, tem lá o filho dele que está no lugar dele, e esse comandante de Israel, ele tem todo o apoio de Israel para Isbosete. Mas a Bíblia fala uma coisa muito interessante, né? Que enquanto a casa de Davi se fortalecia, a casa de Saul se enfraquecia. Nessa época aí. Porque ele tinha sido escolhido. Exatamente. Acabou. É isso aí mesmo. Se Deus escolher você, minha amiga, não importa
o seu passado triste, horroroso, cruel, mal. Mas se Deus falar com você, escolher você, acabou. A sua vida vai ser reconstruída do zero. Você vai ter uma vida nova a partir de ouvir, só ouvir, mais nada, a voz de Deus. E Ele fala através da sua palavra. Então, a Bíblia na tela, em novela, na série, em todas as séries que nós fizemos, ela vai trazer para você solução. Pode ter certeza disso. Porque você vai aplicar. Claro, quem usa da inteligência, do racional, é óbvio que vai usar e vai tirar benefício para si. Porque você sabe que o mundo, Renato, vive de informações. Uhum. O mundo gira em torno de palavras. Você sabia disso? Você sabia que é com a palavra que a gente faz negócio? Que é com palavra que a gente usa para amar ou desamar? Para unir ou desunir? Para atar ou desatar? Tudo envolve a palavra. Duvido que haja alguém nesse mundo que faça qualquer coisa sem a palavra. Duvido. Por exemplo, eu conheci a Esther, a gente só olhava um para o outro. Mas quando a gente começou a falar, pronto, um ganhou o outro. É ou não, Esther? Não foi palavra? Tem que se aproximar. Não, pois é, mas a palavra foi a mais importante. Só de longe não dá, tem que chegar e falar o que interessa para você nesse momento. Então, você vê, Cristina, foi a palavra do Renato para você, você para o Renato, que uniu vocês. É a palavra que faz casamento e a palavra que desfaz casamentos. Tudo envolve a palavra. O mundo gira em torno da palavra. Agora, imagine você ouvindo a palavra do autor do mundo. A palavra que é vida. Jesus é chamado de o verbo, a palavra. Deus é palavra. Deus é palavra. E palavra de honra. Então, quando você ouve a palavra de Deus, pronto. E você coloca a sua fé, coloca a sua certeza, coloca a sua convicção nessa palavra, acredita nela e se lança, mergulha, você vai arrebentar. Tem que arrebentar, no mínimo tem que arrebentar. A palavra vem de dentro, né? Ela vem do coração. Então, se você ouve a palavra de Deus, você está conhecendo a Deus. Muitas pessoas falam assim, eu não conheço a Deus. Elas não conhecem, elas não têm assim, entendimento de Deus. Deus, para elas, está lá longe, lá no céu. E elas têm até assim, um tipo de, até às vezes, inimizade. Porque não entendem, não conhecem a Deus e acham que Deus está por trás dos problemas delas. Mas quando você tem acesso à palavra dele, quando você ouve a palavra dele, então você começa a conhecer a Deus. E você começa a ver como ele pensa. É incrível o amor que a gente sente de Deus através da palavra. Ele não está abraçando a gente, beijando. Não está beijando, abraçando. Mas a palavra dele... Uma palavra. Faz você até se emocionar às vezes. E só imaginar que ele está te escolhendo, como que é possível isso? Como você pode ser um escolhido? Você se humilhar diante dele, quer dizer, você dá ouvido a essa palavra. Você vou ouvir o que ele tem para mim, o que ele pode fazer por mim. Então, essa maneira de você se chegar a Deus, aí ele faz você um escolhido. Né? E quando ele escolhe, você sabe que ele escolheu você. E acabou. Se ninguém acredita em você, não interessa. Pode o mundo desabar sobre a sua cabeça, o mundo vai se espatifar e você vai ficar de pé. Porque ele dá essa segurança para a gente, que é ele que está falando, né, Renato? Eu queria falar um pouquinho da oportunidade que a novela dá para as pessoas que querem tanto que a família conheça Deus, mas os familiares não aceitam convite para ir à igreja. É uma oportunidade para sentar na frente da televisão e os familiares assistirem a palavra como, ou até melhor,
como iriam assistir, ouvir na igreja. E são inúmeros testemunhos de pessoas que nós temos visto já, de pessoas que hoje estão na igreja, mas começaram assistindo a novela bíblica. Nunca tinham aberto a Bíblia antes, nunca tinham se importado com a palavra de Deus, até tinham rejeição, mas o formato em que a palavra é apresentada, através de uma história contada na novela, aquilo ali é fácil para qualquer pessoa acompanhar. Então é uma oportunidade para você chamar o teu marido, tua esposa, teus filhos. É até, já que vai ser estreia, vai ser uma noite especial, é bom você até faz lá uma pipoca, faz lá uma comida, vai ter um evento especial, chama os amigos, junta todo mundo na sala para começar a assistir a novela. Você não tem ideia da oportunidade que Deus está te dando, que até então, bispo, as novelas bíblicas trouxeram uma oportunidade única. Na história da humanidade, não existia novela bíblica até que Deus deu isso pra gente. As pessoas têm que entender a grandeza Muito disso. forte, né? Não, Está correndo nunca o mundo houve. inteiro. Está correndo. E o Univer vai levar para o mundo inteiro dessa vez também. Então, é muito importante você aproveitar isso. Não é entretenimento, é uma evangelização em massa que você terá a oportunidade de espalhar para os seus amigos e parentes. E a gente sabe que Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele é Pai. E o Pai quer sempre o melhor para os seus filhos. Jesus disse isso. Qual o pai que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se o filho pedir peixe, lhe dará um escorpião, por exemplo. Ora, se vocês que são maus sabem dar bons presentes, boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, amiga e amigo, Deus quer o melhor para você. E esta série de reis é o que nós estamos, obviamente o Espírito Santo está dirigindo, está conduzindo, nós temos de melhor para oferecer para você ver, avaliar, pesar todo o trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus tem feito. Assista a novela. Só em você assistir, você vai ver, vai sentir o Espírito de Deus nessa palavra, nas palavras, ou nessas cenas. E por isso eu faço questão das palavras, porque fica caracterizado, fica marcado o que Deus falou ali naquele momento de dificuldade. Por exemplo, como eu falei ainda há pouco, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem de Deus, ungido por Deus, escolhido por Deus. E, de repente, esse homem vira as costas para Deus para satisfazer os seus caprichos. E qual é a reação? O que Deus faz? Como é que Deus trata uma situação como essa? É o caso de muita gente, muitos pastores, muitas pessoas de igrejas, religiosos, muitas criaturas que, de repente, tinham vivido uma vida até de comunhão com Deus, mas, de repente, por um ato impensado, alguma coisa assim, caíram e estão afastados ou estão de costas para Deus. Então, você tem que ver como é que Deus trata esse tipo de comportamento. Como que Ele pensa? Qual é a reação dele em relação a um homem que era segundo o seu coração, foi escolhido por ele. Não foi um homem que escolheu, foi o próprio Deus que escolheu. E Deus não escolhe errado, Ele escolhe certo. Ele escolheu, elegeu Davi como o primeiro de Israel. E depois, esse rapaz vira as costas. Qual é o tratamento que Deus vai dar para esse tipo de reação da parte de Davi? O senhor não escolheu? Muitas pessoas iriam dizer, o senhor não escolheu, não era segundo o teu coração, como é que agora ele está fazendo essas coisas erradas? Como é que o senhor vai fazer? O que o senhor vai fazer agora? Quero ver a tua justiça, o que o senhor vai fazer?
O senhor vai dar um jeitinho, vai passar a mão por cima ou vai fazer justiça mesmo? Essa série mostra isso. Não é isso? Mostra, mostra. E sabe o que mostra também? Pra gente que não caiu. As pessoas que não caíram em pecado, que estão ali se esforçando para manter a fé. Né? E como que uma pessoa cai. Porque Davi não cai da noite para o dia. Né? Então, nessa 6ª temporada, você já vai começar a ver ali uma inclinação. Ele podia se casar? Porque ele era rei? Podia. É aquela coisa, você pode fazer isso? Posso. Mas será que isso vai ser bom para você? Vai ser conveniente? Vai ser conveniente, né? Então, ele começou a se casar muito. E assim, muito rápido, né? Ele começou a tomar mulheres. E aquilo ali já era uma indicação, olha, você tem que ter cuidado com isso aí, porque isso aí é uma inclinação. Se você não parar, isso aí vai fazer mal para você. E ele não para. Então, ele casa. Quando ele chega em Jerusalém, ele começa a pegar... Aí a Bíblia nem fala mais o nome das mulheres. Para você ter uma noção. Agora, Cristiane, deixa eu falar. Desculpa interrompê-la. As coisas acontecem aqui dentro, então a gente não pode ficar calado. Você sabe que o homem pode ser de Deus, a mulher pode ser de Deus, cheia do Espírito Santo. Mas se a pessoa tem uma inclinação ou toma uma direção errada na sua vida e ela comete um erro, não é Deus que fez isso, é a pessoa que fez a escolha, no caso de Davi. Ele escolheu, casou com uma, casou com outra, teve várias mulheres e vários filhos, cada um de uma mulher. Olha só a complicação, a esculhambação que começou ali. Então, ele tinha problema agora dentro de casa, quer dizer, por causa do pecado dele, ele arranjou tormentos, ele trouxe tormentos para dentro de si, ele trouxe angústia, ele trouxe depressão, ele trouxe tristeza, ele trouxe vazio, ele trouxe um vácuo dentro dele, mesmo tendo sido o homem escolhido de Deus. E aí a gente vai ver esses detalhes, como que ele reagia. Quando você lê os Salmos, você que gosta muito de ler Salmos, que se identifica muito com os Salmos, especialmente de Davi, você vê o choro dele, como se diz, o gemido de Davi. Quer dizer, por causa das suas más escolhas, ele trouxe confusão para dentro de si, que é a falta de paz. Ele não teve mais paz. Não teve mais paz. E é o que está escrito na Bíblia. Está escrito, eu queria até que colocasse lá em Isaías 48, 22, o que diz o texto sagrado? Está aí escrito. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Não há paz para as pessoas que vivem no erro. Não há paz para as pessoas que estão no erro. Não há paz para as pessoas que escolhem, que fazem escolhas erradas. Não há paz. Não é que Deus não queira dar paz, não, Ele quer dar paz. Mas o problema é que os erros que a pessoa comete ficam ali martelando na cabeça dele. Já pensou o Davi com várias mulheres, vários filhos diferentes, cada um querendo tomar o posse, querendo o lugar dele? Pô, olha, ele viveu o inferno. Ele viveu... Se ele, por um lado, era um escolhido de Deus, tinha a intimidade com Deus, tinha a paz, perfeita paz, mas, por outro lado, ele viveu o inferno. Ele viveu em comunhão com Satanás. Pode ter certeza disso. E as pessoas, às vezes, culpam a Deus. Né? Pois Elas pensam que Deus está punindo. Na verdade, não. Na verdade, às vezes a gente atende casais, né? Às vezes a mulher fala assim, eu não sei por quê. Eu não sei por quê, sabe, assim, por que Deus me deu esse casamento? Aí eu fico assim, mas foi você que escolheu. Foi você que escolheu casar com ele. Foi você que escolheu. Ninguém botou lá uma arma na sua cabeça, casa com esse homem agora. Ninguém fez isso, né? Então, as pessoas, elas vivem a vida como elas querem e aí elas arcam com as consequências desses seus desejos. Tem que arcar, né?
E aí elas culpam a Deus. E aí a gente mostra aqui, através da história de Davi, é que assim, mesmo você fazendo isso, você errando e arcando com as consequências, tem como você ter Deus, que foi o que aconteceu. Resolveu o problema. Davi, ele sofreu muito depois do pecado, obviamente a gente sabe a história, sofreu com os filhos, muito, muito. Até o fim da vida dele ele vai sofrer. Mas você vê ali que Deus está com ele. Por quê? Porque ele se arrependeu, porque ele se voltou para Deus. Ele não usou aquilo contra Deus. Ele viu que ele Mas tinha não um problema. canta não, deixa a história É que tá passar. tudo na Bíblia, né? Eu sei, mas deixa passar É lá. importante isso, porque a diferença entre você pecar e sofrer as consequências do seu pecado sem Deus, né? Você deixar Deus. E pecar, se arrepender e sofrer as consequências do pecado, mas com Deus, com a misericórdia, né? Com a chance, são duas coisas totalmente opostas. E é o que você tem que entender. Talvez você caiu em pecado e a sua vergonha, a sua culpa, talvez a sua raiva, né? A raiva é contra você, mas você, às vezes, antes do arrependimento, normalmente a pessoa, antes de arrepender, ela, ao invés de ficar com raiva dela, porque ela pecou, ela volta a raiva dela para as outras pessoas. Foi fulano que me prejudicou, fulano fez injustiça, então ela fica com raiva de todo mundo. A raiva da igreja, sai da igreja, não ora mais, não lê mais a Bíblia, porque ela está culpando a outros. Então ela sofre sozinha as consequências do pecado e com o diabo ali com o pé no pescoço dela. Agora, quando você se arrepende e fala, como Davi, quando foi confrontado pelo seu pecado e disse, eu pequei. Ali, ele pagou ainda as consequências do seu pecado, mas diferente, porque ele estava com Deus. Ele reconheceu, Renato. Reconheceu, e Deus estava com ele. Né? Ele suportou a consequência? Suportou, mas Deus o apoiou ali. Então, são duas coisas diferentes. A pessoa está nos assistindo agora, está em pecado, você está em pecado, você tem que pensar, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse pecado apodrecer meus ossos, como está acontecendo agora, como Davi ficou por um tempo, ou eu vou confessar, me livrar disso e buscar arrependimento e recomeço com Deus, né? Então é isso que essa história mostra. E é bom a gente falar sobre isso, porque amanhã nós teremos a reunião em todo o planeta, onde há a Igreja Universal do Reino de Deus, nós teremos a reunião da paz. Paz para quem está vivendo depressão, paz para quem está vivendo com insônia, paz para as pessoas que são nervosas, paz para as pessoas que foram macumbadas, paz para as pessoas que estão vivendo ansiosas, paz para as pessoas que querem voltar à comunhão com Deus, paz para todos, todos. Quando você chegar amanhã em uma Igreja Universal do Reino de Deus, você já vai trazer escrito aqui na sua testa, eu quero paz, eu estou em busca da paz. E só por você chegar, você está manifestando a fé que Deus promete àqueles que vêm até Ele. Jesus disse, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Então amanhã nós teremos uma concentração de fé focada na paz. Porque sem paz, ninguém pode viver em paz. É ou não é? Será que está verdade isso que eu falei? Sem paz, ninguém pode viver em paz. Agora, olha só que bacana. Nós vamos assistir aí um testemunho que fala sobre esse assunto, do Vanderlei. O Vanderlei ele tem uma matéria, ele fala com muita propriedade. Ele tem um testemunho maravilhoso, mas eu queria que a Lidiane colocasse aí a chamada dele, porque é muito interessante. Ele não só fala da paz, mas ele passa paz para aqueles que estão vivendo um pedacinho do inferno. Escute agora, por favor, assista essa matéria, por favor. Tudo que eu queria era paz. Eu não queria muita paz. Eu só queria um pouquinho de paz. Era o que eu mais desejava na minha vida, porque eu não tinha paz. A minha vida era um tormento 24 horas. A depressão era muito grande. A tristeza era muito grande. O vazio dentro da minha alma era muito grande. E aquela imagem na minha cabeça que eu era um lixo, que eu era ninguém.
E quando eu cheguei na igreja, que eu entrei ali, foi tudo que eu estava procurando. Eu pedi para Deus um pouquinho de paz e no outro dia eu estava com muita paz. Eu dormi a noite toda. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Então eu subi no altar e eu coloquei ali a minha vida. E o que era a minha vida? O lixo. E no altar, então, vem uma força muito grande, uma paz muito grande. E olha que eu só queria um pouquinho. Hoje eu tenho o reino de Deus aqui dentro de mim. E isso Ele quer fazer com você também. Neste domingo, 16 de abril, você terá o encontro com a paz. No Templo de Salomão, às 7 horas da manhã, 9h30 e às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. No Solo Sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul Taguatinga. E em todos os templos da Igreja Universal. Todas as pessoas do mundo procuram essa paz. E nós sabemos que é paz, porque a paz de Deus penetra dentro daquele que ouve a palavra de Deus, aquele que se achega para Ele, aquele que diz assim como esse testemunho, eu não sou nada, eu só tenho feito tudo de errado. Então, essa pessoa, ela passa a ter essa paz se ela chegar até Deus. E Deus vai lhe responder. Porque isso mostra quando a pessoa vem e chega diante do altar, ó Deus, eu sou esse lixo que o Senhor sabe que eu sou. Eu reconheço que eu sou isso. Ela está se humilhando. E Deus é glorioso, Deus é muito bacana, Ele é extraordinário, porque Ele não precisa que você mereça, não. Ele não precisa que você seja boazinha, caridosa, bondosa, que seja uma pessoa religiosa. Não, Ele não cobra nada disso. Ele cobra o seguinte: sinceridade, transparência. Você é aquela pessoa caída, prostrada, como esse rapaz falou, o Vanderlei, aqui está, eu sou um lixo. Ele reconheceu que era aquilo que ele era realmente. Então, essa humildade arranca de Deus o poder dele que vem ao encontro da necessidade daquela pessoa. Foi o que aconteceu com Davi. Davi se arrependeu. Davi foi ao pó. Davi se colocou no chão, colocou a cara no chão. Ele se humilhou. E a humilhação é o primeiro passo para você ter um encontro com Deus. Sem isso não tem condição. Sem isso não tem condição. Você se humilha, você se reconhece. Humilhar é isso, você reconhecer o que você é. É só isso. E eu pergunto, quanto é que gasta para fazer isso? Basta apenas uma palavra. Dizer, ó, meu Deus, eu sou um lixo. Realmente, eu tenho sido isso mesmo. Eu quero uma chance. E muitas pessoas que são religiosas, elas sofrem e não têm esse privilégio de alcançar a graça de Deus. Sabe por quê? Porque elas são pedantes. Elas acham que por serem religiosas, elas já têm direito. Ah, é um direito meu. Não é. Não adianta. Você, amiga e amigo, que está assistindo esse programa nesse momento, não importa o que você fez, você pode ter sido a pessoa mais cruel, pode ter sido um crápula, você pode ser o resto do ser humano, não importa. O que importa é o seguinte: há dentro de você um desejo de mudar. Você quer mudar? Você quer experimentar esse Deus invisível? Porque eu digo para vocês, não é possível a gente amar alguém que a gente não vê, que a gente não toca, que a gente não sente, que é Deus. Então, como é que eu posso garantir que Deus quer salvar você? Aí, eu vou dizer para você, comigo, eu tive essa experiência.
E se Ele manifestou essa experiência em mim, na minha vida, Ele quer fazer com você também. Porque eu também era um lixo. Eu também era o resto do resto. Mas Ele mudou. E mudou a Esther, mudou a Cristiane, mudou o Renato. Todos nós fomos mudados. Ninguém aqui nasceu santinho, não, pessoal. Ninguém aqui nasceu perfeitinho, não. Todos nós tivemos um momento em que um dia tivemos que nos curvar e dizer, realmente, tem misericórdia de mim. É ou não é? Até esse dia acontecer, a pessoa, ela às vezes até ora, fala com Deus, ela lê a Bíblia, ela vai na igreja, mas ela tem, a vida é dela. Ela acha assim que ela que tem que tomar as decisões, ela sabe melhor. E quando você se humilha diante de Deus e reconhece que você não sabe o que é melhor, que você é muito falho, né? Quando você faz isso, é como se você estivesse falando assim, agora sim eu reconheço que o Senhor é Senhor. Eu não sou mais Senhor, eu não sou Senhor, porque eu fui Senhor da minha vida até aqui e olha só que vida que eu tenho. Então, é aquele momento de reconhecimento de que Deus, colocando Deus no lugar dele. Então, é claro que ela vai ter a experiência com ele. Porque enquanto você não coloca Deus no lugar dele na sua vida, ele não é Deus. Ele não pode ser Deus para você. Então, a pessoa, por exemplo, você estava falando da religiosa, né? Da pessoa religiosa. Ela é religiosa. Ela faz tudo de forma religiosa, né? Assim, rituais, assim, ela ora e tal, mas ela é o Deus dela. Ela faz o que ela quer. Ela pensa do jeito que ela quer pensar e ela vive a vida do jeito que ela acha melhor. Então, Deus não pode ser Deus dela, não pode entrar na vida dela, porque é ela que é o Deus dela, né? Então, Jesus fala assim, ó, se você não se negar a si mesmo, quer dizer, se deixar de ser você, o dia que eu tive meu encontro com Deus, Pai, eu reconheci, e assim, como eu era nova, tinha os meus 15 anos, e eu não vivia no mundo, eu não fazia nada assim, de errado, assim, mas eu era a minha deusa, vamos dizer assim. Eu vivia e você do era jeito minha que filha, eu... né? Você já era minha filha. Já, né? E eu ia na igreja já há muitos anos. Pois é, nasceu dentro da igreja. Nasci na igreja. Mas eu fazia a minha vontade. Puxou a sua mãe, que a sua mãe também nasceu dentro de igreja. Mas também teve um dia que teve que se converter. Aquele dia que eu tive encontro com Deus foi o dia que eu reconheci o meu estado diante de Deus. Não, eu não sou nada. Cristiane, nós temos aí um professor que tem um testemunho que mostra Deus. Ele mostra a experiência que ele teve com Deus. E eu aprecio esses testemunhos que são autênticos, porque eles passam aquilo que muitas pessoas estão passando nesse momento. Eles já passaram, agora eles têm um testemunho para mostrar como que esse Deus invisível, que você não vê, não sente, não toca, manifesta na vida de uma pessoa. O Átila, professor Átila, tem esse testemunho. Vamos assisti-lo, depois nós voltamos já já. Eu sou Átila Alves, natural da Bahia, tenho 36 anos. A minha família é composta de 5 irmãos. Era muito bom, né? Nosso convívio era muito bom até determinado ponto, né? Os meus pais, eles tiveram um problema na relação. Quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, a minha mãe, né, ela traiu meu pai com uma pessoa, com um rapaz. Essa pessoa na qual a minha mãe se relacionou, ela tentou matar o meu pai. E deu uma facada no peito do meu pai. E quando aconteceu, minha mãe desceu para casa, arrumou as coisas dela e chamou um táxi. E minha mãe entrou dentro do táxi com essa pessoa e foi embora. Aquilo partiu a minha alma, como a alma dos meus irmãos também. E nós ficamos na rua, os vizinhos nos colocou para dentro, meu pai hospitalizado. Eu me senti um jovem frustrado. Eu queria ser feliz. Eu não era feliz. E aí, com os meus
18 anos, aproximadamente, né? Essa foi uma fase muito difícil, porque eu comecei a usar droga, eu comecei a beber, saía com uma, saía com outra, e não se satisfazia. Chegou um momento que eu cansei. Aí eu descobri, né? Eu fui à igreja, fui em uma igreja, uma certa denominação. E aí eu comecei a frequentar. Eu comecei a frequentar sem nenhuma precauções, assim, sem fazer planos. E aí fui me envolvendo. Aí eu conheci uma jovem de uma outra igreja, aí comecei a me relacionar com ela. Aí nós decidimos casar. Aí casei com toda a imaturidade. Aí eu passei a ser um oficial da igreja, ser co-pastor da igreja. Eu passei a ser o segundo pastor da igreja. E eu olhava para a minha vida, eu não via frutos. Sabe? Havia tristeza, havia angústia. Era uma máscara que o Átila vivia. Não orava mais, não lia a Bíblia, não queria mais me consagrar, não fazia um jejum, não fazia mais nada. E quando eu tinha aproximadamente 11 anos de casado, aí não deu certo. A gente rompeu. Eu não quis mais saber de igreja, não quis saber de nada. Eu me revoltei contra a igreja, contra a fé, porque aquilo me despertou uma mágoa, um ódio tão grande, um rancor que eu não quis saber mais de igreja, de nada, de ninguém. As pessoas vinham me falar, eu falava, muito obrigado, não quero. Eu prefiro cuidar de animais do que cuidar de almas, não quero saber mais de nada. Aí foi aonde foi vindo o meu fundo de poço. Eu perdi a minha fé totalmente. Eu não me lembrava mais de Deus. Eu tenho toda a certeza que esse momento foi o pior momento da minha vida. Estava sem fé, totalmente sem fé. Eu não acreditava em nada. Era assim que eu estava. Até que um momento eu percebi que o mal, ele queria roubar minha alma. Eu estava indo para o trabalho, em uma ocasião, eu fui atropelado. As pessoas, quando passaram no local, porque esse carro, ele bateu em outro carro que estava parado, falou, meu Deus, a pessoa que foi atropelada aqui, ela morreu. Mas não, Deus tinha preservado a minha vida. E aí eu percebi. Eu falei, o diabo, ele quer roubar minha alma. Eu tinha medo de morrer e eu sei que o inferno, ele existe. E eu tinha medo de ir para o inferno. Eu já recebi muitos convites, muitos convites. Convites que me afundaram. Mas esse convite foi o mais importante da minha vida. Esse convite marcou a minha história. Eu cheguei na igreja um domingo, numa reunião de domingo, e eu sentei. Ali fui muito bem recebido. O olhar de preconceituoso, as escamas foram caindo dos meus olhos. Eu tinha o Bispo Macedo como um ladrão, como uma pessoa que não era íntegra. Mas quando eu cheguei ali na igreja, eu olhei para minha volta assim, e eu sentei, as pessoas me receberam bem, os obreiros. Nossa, eu olhei assim e falei, meu Deus, eu nunca fui tratado assim. E o homem de Deus começou a pregar a palavra de Deus. Parecia que o próprio Deus estava sentado ao meu lado. Eu me senti acolhido. Foi diferente de tudo que eu tinha vivido. E teve um momento que eu fui para o altar. E ali no altar, eu entreguei minha vida. Ali no altar, eu falei para Deus,
não sou digno. Eu sei que eu não sou digno, meu Senhor. Mas eu estou aqui, meu Pai. Eu não tenho nada. Mas o que eu tenho de mais precioso eu me entrego. Eu entrego a minha alma. Eu entrego a minha alma, é o que eu tenho, meu Pai. Eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Eu não tenho nada, nada, nada. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu me entrego, de fato e de verdade. E quando eu me levantei ali, eu senti uma paz, eu senti paz. Eu senti paz na minha alma. E ali eu me levantei diferente. Diferente. Eu decidido. O Átila decidido. Quando eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo, eu tive a certeza que eu nunca tive o Espírito Santo. Porque os frutos não demonstravam isso. E eu sabia, eu passei a conhecer que o que ia me manter e o que nos mantém é o Espírito Santo. E aí eu me lancei. Eu me recordo como se fosse hoje. No dia 15 de dezembro de 2017, eu subi naquele altar, coloquei a minha vida ali. Em cima do altar, eu não senti nada, não vi nada. Mas quando eu passei aquele altar, que eu desci, eu me senti um homem mais realizado na face dessa terra. Aquela paz me inundou, assim, aquele gozo, aquela alegria. Ninguém vai conseguir explicar ou, sei lá, não existe uma palavra que resuma isso. Eu me senti um leão. Um leão mudou dentro. Quando eu desci daquele altar, ali não era mais o que tinha sido, tinha o título de Pastor Átila. Mas eu tinha recebido o mais glorioso, o título de ser filho, herdeiro. Nada pode substituir isso. E aí eu fui começando a galgar algumas coisas na minha vida que eu percebi que sem o Espírito Santo era impossível. E essas coisas começaram a acontecer instantaneamente. A Universal hoje para mim, aqui é a minha casa. Aqui é a minha casa. O lugar na qual o Átila tinha maus olhos, preconceito, foi o lugar que me acolheu, me abraçou. Todos os dias eu oro a Deus, eu peço a Deus para abençoar muito a vida do Bispo Macedo, porque através dele o Espírito Santo pôde me alcançar. Hoje eu sou fruto dessa obra, eu amo essa igreja, todo dia eu estou aprendendo, todo dia é algo novo e vencendo. Essa fé tem me ensinado a vencer todos os dias. Vou descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo, faça o teu trabalho. Eu vou descer
a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Tudo que eu queria era paz. Eu não queria muita paz. Eu só queria um pouquinho de paz. Era o que eu mais desejava na minha vida, porque eu não tinha paz. A minha vida era um tormento 24 horas. A depressão era muito grande. A tristeza era muito grande. O vazio dentro da minha alma era muito grande. E aquela imagem na minha cabeça, que eu era um lixo, que eu era ninguém. E quando eu cheguei na igreja, que eu entrei ali, foi tudo que eu estava procurando. Eu pedi para Deus um pouquinho de paz e no outro dia eu estava com muita paz. Eu dormi a noite toda. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Então eu subi no altar e eu coloquei ali a minha vida. E o que era a minha vida? O lixo. E no altar, então, veio uma força muito grande, uma paz muito grande. E olha que eu só queria um pouquinho. Hoje eu tenho o reino de Deus aqui dentro de mim. E isso Ele quer fazer com você também. Neste domingo, 16 de abril, você terá o encontro com a paz. No Templo de Salomão, às 7 horas da manhã, 9h30 e às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. No Solo Sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul, Taguatinga. E em todos os templos da Igreja Universal. Pois é, hein, Renato? É muito forte, né? É. Nós vimos que o Átila ali, o ponto de mudança dele foi ele reconhecer que ele não era digno, que ele não merecia nada. Então ele se colocou no chão que ele já estava, né? As pessoas às vezes já estão no chão, mas não reconhecem. É a velha história. No fundo do poço, mas de salto alto. É quando você reconhece a sua condição e diz, meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu não posso de mim mesmo fazer nada. Então, quando você se coloca nessa posição, você recebe o favor dele. E é isso que vai acontecer nesse domingo. O domingo do encontro com a paz, nós estamos convidando você para trazer a sua sinceridade. Traga o lixo que está dentro da sua vida. Traga toda essa bagagem do seu passado. Você foi rejeitado, ninguém te quis, tua esposa não te quis, te traiu, teu marido te traiu, teus pais não te quiseram, a sociedade te condena. Você talvez é um homossexual, você é uma pessoa que tem vivido na criminalidade, você mesmo não se aceita. E você acha assim, poxa, eu ir lá, será que Deus vai me aceitar? Será que eu posso entrar lá no Templo de Salomão? Olha, se a gente pudesse rolar um tapete vermelho para você, a gente faria. Mas você é bem-vindo aqui. Basta você trazer a sua vida com a sua sinceridade. Então, neste domingo, amanhã, às 9h30 da manhã, especialmente o Bispo Macedo vai estar com a gente aqui e você pode, em qualquer igreja universal também, receber essa paz, que é de graça, né? Bispo, tem muita gente que paga rios de dinheiro para ficar fazendo terapia com psicólogos por ano, viajando.
investindo no corpo, procurando um pouquinho de paz. E Jesus disse, eu vos dou. Não é de graça. A minha paz vos dou. Vos dou. Se Pois fosse é. vendido, talvez as pessoas queriam. E eu queria acrescentar aqui o seguinte, Renato. Às vezes, como você falou muito bem, a pessoa está no fundo do poço, mas ainda está de salto alto. Mas se ela se ajoelhar, acabou. Só se ajoelhar. Você não precisa nem falar. Ó, Deus, o meu lixo é tão grande que eu vou me ajoelhar aqui diante dos seus pés. Quer dizer, no altar. Você vai ver o que vai acontecer. Só em se ajoelhar. Mais nada. Nem precisa de oração. Nem precisa tirar o salto. Não precisa tirar o salto, não pode ficar com ele. É só se ajoelhar. Então, amanhã, às 9h30, eu estarei pessoalmente aqui no templo e estarei passando para vocês o que Deus nos tem dado. Eu vou dar um passe para vocês. Você já recebeu o passe? Você já recebeu o passe, Renato? Eu já. Já? A Cristiane e a Esther nunca, nem sabe o que é isso. Eu já recebi passe. Eu já recebi passe. E o passe passou. E me desgraçou. Agora, o passe que eu recebi foi de uma pessoa que estava cheia de encosto. Agora, eu não tenho encosto. Eu tenho o Espírito de Deus. Então, eu quero passar para você o Espírito que Deus me deu. É isso que eu quero fazer, é um passe. Nós vamos dar esse passe para as pessoas que vierem às 9h30. Por quê? Porque eu estou convicto, eu estou absolutamente convicto, certo, de que Deus vai mudar a sua vida, minha amiga e meu amigo, neste domingo às 9h30 da manhã. Porque eu vou para o altar já de antemão, sabendo que eu tenho que fazer, sabendo que Deus quer que eu faça. E quando eu sei o que Deus quer que eu faça, aí eu me sinto um gigante. Eu vou para cima do problema e o problema é resolvido porque eu vou com aquela autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu vou com aquela autoridade do Espírito do Senhor Jesus. E eu vou com a autoridade da palavra do Senhor Jesus. Então não tem como dar errado. Tem que acontecer, porque ou Deus é ou Deus não é. Como é que você vai saber que Deus é? Como é que você vai saber que Deus existe? Por exemplo, faça um teste, você não vai pagar nada, não. Você pode vir, inclusive aqui no templo tem até estacionamento gratuito. Você pode vir à vontade. E se você tem medo da gente tirar alguma coisa de você, não traga nem carteira. Venha como você estiver. Mas venha com esse espírito. Não, hoje eu quero mudar a minha vida. Hoje eu dou um basta nessa situação. Venha, porque a paz, o espírito da paz, Deus é paz. O Espírito de Deus, o Espírito da paz vai descer sobre você que está vivendo um pedacinho do inferno na sua vida. Qualquer que seja o seu problema, de ordem física, de ordem econômica, de ordem sentimental, qualquer que seja o problema seu, de ordem espiritual, emocional, não importa. Deus é Deus, Deus é grande. E porque Deus é grande, Ele não faz coisa pequena. E porque Deus é perfeito, Ele não faz coisa imperfeita. Ou Ele é, ou não é. Ou Ele faz, ou Ele não faz. Então, nós queremos passar para vocês aquilo que Deus tem feito conosco. Então, neste domingo, nós estaremos juntos aqui às 9h30 e nós vamos unir a nossa fé, não somente eu, mas o bispo Renato, os outros demais bispos estarão conosco e nós vamos fazer um passo, vamos dar um passo em você, o passar da paz que Deus nos tem dado neste domingo aqui às 9h30 da manhã. Renato. E quem estiver vai receber. É só vir receber esse passe da fé. Vai passar de nós o Espírito que Deus nos deu, como Jesus disse, o que eu tenho eu vos dou. Então, o que nós temos, nós vamos dar para você. Domingo, 9h30, nós convidamos você para estar com a gente. Então, nós temos mais um testemunho que fala desse assunto. Uma pessoa que estava vivendo uma vida desregrada, desgraçada. Estava vivendo uma vida infernal. Para ela,
não tinha mais jeito. Ela mesma achava que não tinha mais jeito para ela. Mas olha só o que aconteceu com a Aline. Vale a pena você até aumentar um pouquinho aí o som do seu receptor para ouvir o testemunho dela. Por favor, vamos rodar. Meu nome é Aline Garcia. Eu vim de uma família não estruturada. E aos meus 10 anos de idade, eu brincava muito com as minhas amigas, né, vizinhas, e até que uma irmã de uma amiga minha, né, que ela já tinha 15, 16 anos, ela me chamou para dentro de casa, né, para dentro da casa dela, e falou para eu tirar minha roupa, porque ela ia me mostrar o meu corpo, né, ela ia me ensinar a me tocar. Ela não chegou a tocar em mim, mas ela me mostrava como que eu poderia sentir prazer ao tocar o meu corpo. E de lá começou muitas conturbações na minha cabeça, né? Já comecei a sentir desejos, eu já queria namorar muito cedo, com 10, 11 anos eu já queria me relacionar com garotos, né? Sentia desejo até por meninas também, né? E fui crescendo dessa forma. E quando eu cheguei aos meus 14, 15 anos, eu conheci um rapaz e eu logo perdi, né, a minha virgindade com ele e tivemos um filho. Logo após do nascimento do meu primeiro filho, eu já comecei a usar drogas, né? Eu bebia muito, logo pela manhã o meu combustível já era o álcool. Cigarro, para mim, era como se fosse um doce, porque uma noite inteira eu tinha que acabar com aquele maço. São 20 cigarros. Cheguei a usar maconha, lança-perfume, né? Tudo que me oferecia, na verdade, eu queria estar por dentro. Eu não queria ficar por fora de nada. E até que então, conheci uma outra pessoa e foi quando veio um outro filho. E aí, nós chegamos a nos separar e aí a minha vida virou de ponta cabeça. Porque foi quando eu entrei na prostituição. Solteira, com 2 filhos para criar. A minha casa já não era tão estruturada, porque eu tive que voltar a morar com os meus pais. Então, eu precisava de dinheiro. E foi quando uma amiga me falou que eu tinha uma aparência muito boa, né, que o meu corpo chamava muita atenção. E que se eu fosse trabalhar numa casa noturna, aonde ela trabalhava, eu ia conseguir muito mais dinheiro. Só que para eu estar lá, eu tive que beber muito. Eu tive que usar droga. Para eu esquecer de tudo. Tive que esquecer de tudo, assim, da minha vida. Como se eu não existisse lá atrás. Tive que usar um outro nome, né? Usar uma outra característica. Na verdade, uma máscara. E foi horrível. Foi, assim, a pior sensação de tudo na vida é você estar num lugar onde vão te usar, onde você só vale como se fosse só o seu corpo vale. Os seus sentimentos, a pessoa que você é não vale nada. Mas eu me sujeitei a isso. Foram 4 anos. 4 anos me envolvendo e ninguém sabia. Eu sempre pensava assim, se eu pudesse voltar lá atrás para começar tudo de novo, não ter saído da minha inocência. E nesse tempo todo que eu estava na prostituição, o meu sonho era ter uma família. Eu sonhava, né, em casar, só que para mim já era como se tá tudo perdido. Acabou para você, acabou. Sua vida é essa agora e você vai ter que ficar nisso. Mesmo vivendo no lixo que eu vivia, mesmo estando e fazendo tudo que eu fazia, eu sabia que existia Deus. Eu queria uma nova vida. Eu queria ser diferente. Só que eu não tinha forças. Eu lembro que logo eu engravidei. Né? Eu engravidei, só que eu sentia muitas dores nessa gravidez. Eu fiquei 1 mês e meio grávida e eu sentia muitas dores. Só que eu não sabia que eu estava abortando. De 1 mês e meio, minha barriga ficou enorme. Numa noite, numa madrugada, cheguei no hospital desfigurada, de cadeira de rodas, que eu não podia colocar os meus pés no chão.
E os médicos começaram a correr comigo, sabendo que eu estava grávida. Tive várias convulsões, muitos desmaios, eu estava fraca já. E foi quando eu, deitada, eu já não tinha forças mais, não conseguia abrir os olhos, nem falar. Foi naquele momento que a minha alma gritou. Eu lembro que a minha alma, naquele momento, foi quando ela pediu socorro. De todos esses anos, eu nunca parei e falei, meu Deus, me ajuda. Mas a minha alma gritou. E foi quando ela falou, meu Deus, me dá uma segunda chance. Me ajuda. Eu nem abri os meus olhos, mas a minha alma gritou. E quando ela gritou, parece que veio um sopro dentro de mim, que eu voltei assim, e os médicos correram até mim, achando que eu estava tendo uma outra convulsão. E eu vi que Deus respondeu a sinceridade da minha alma. Pela minha sinceridade, pelo aquele momento de aflição, e eu ter recorrido a Ele, Ele me respondeu. Logo quando eu saí do hospital, né, minha mãe, ela já frequentava a igreja, e ela sempre me chamava para ir. E quando eu cheguei na casa dela nesse dia, ela olhou para mim e falou assim, filha, mas eu não imaginava que você estava dessa forma. Por que você não procurou ajuda? Né? Por que você não veio antes? E eu falei, não, mas agora é diferente. Agora eu quero ir, eu quero conhecer o Deus que a senhora conhece. No primeiro dia que nós chegamos na igreja, foi numa sexta-feira. Eu sentei lá no meio da igreja, lá no banco, e o meu foco era o altar. Tudo que o pastor falava, eu ficava assim, parecendo uma criança. E a única coisa que eu queria de Deus era realmente o perdão. Eu queria uma nova vida. Eu ia as pessoas falando assim na igreja, um sorriso, uma alegria diferente. E eu falava, meu Deus, será que eu posso ter isso também? Será que... Será que eu posso ser feliz? Será que eu posso ter essa alegria? Será que eu posso ter esse brilho que essas pessoas têm? Fiz uma oração, mesmo sem saber muito falar, mas eu saí de lá leve, eu saí de lá mais tranquila, na verdade. Eu saí de lá querendo voltar para querer mais, né? Teve um domingo que eu voltei e foi falado do batismo, as águas. E eu aceitei aquilo, eu falei assim, não, eu quero morrer para o mundo, eu quero viver de novo, né? Porque eu vegetava, na verdade, então agora eu quero viver de verdade. Então, fui ao batismo nas águas, me entreguei e falei, agora eu quero uma nova vida, agora eu quero seguir, né, os passos de Jesus. Foi quando falaram que para a felicidade ser completa, eu precisava do Espírito Santo. E foi quando, num domingo pela manhã, eu falei, meu Deus, aqui eu estou. Eu não tenho nada mesmo, mas a minha alma, ela está aqui. E ela clama pela verdadeira felicidade. Ela clama para a verdadeira alegria. E eu quero muito poder te servir. Eu quero muito poder fazer aquilo que o Senhor quer para mim. E eu me lavei. Eu não queria nem saber quem estava do meu lado, quem não estava. Então eu orei muito, eu chamei muito por Ele. Eu falei assim, eu não tenho mais forças agora. Mas tudo que eu tenho eu te dou. O meu 100%,
agora é do Senhor. Eu estou pronta. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. E veio a certeza. Ali eu falei, meu Deus do céu, droga nenhuma. Noites nenhuma. Me surpreendeu como foi o meu batismo com o Espírito Santo, como foi conhecer Ele, como foi Ele entrar dentro de mim, porque ali nasceu uma certeza. E Ele falou que eu estava inclusa nos planos dEle. E para mim, ser aceita por Deus, perdoada, eu me perdoei. E naquele momento, eu voltei da onde jamais eu deveria ter saído, que realmente foi no jardim da inocência. Eu voltei a ter aquela inocência que eu tinha perdido. E como se eu tivesse voltado a ser criança, na verdade, porque depois eu olhava para os meus filhos assim, e eu falava, como é bom ter paz, como é bom poder dormir e nada te acusar, nada te perturbar, porque hoje a minha maior dor é realmente ver alguém sofrendo, porque elas não conhecem Jesus. Hoje, a Aline, ela é totalmente diferente, né? Não digo só de aparência, mas por dentro, né? A pessoa que hoje eu reflito realmente é uma mãe, porque o Espírito Santo ele me ensinou a ser mãe, né? Que hoje é fundamental. Ele me ensinou a amar de verdade os meus filhos, a cuidar, a disciplinar. Ele me ensinou a ser esposa. Uma coisa que eu jamais acharia que eu fosse, né? Uma esposa. Hoje ele me ensinou a ser esposa adequada para o meu esposo, né? Ajudar ele em tudo. E hoje eu tenho uma eterna gratidão ao Espírito Santo, né? Porque lá atrás eu não tinha valor. Eu não tinha valor. Eu vivia no lixo, praticamente. E às vezes eu até brinco e falo, ele me reciclou, né? Porque ele me tirou do lixo. Então eu fui reciclada por Deus. Eu fui reciclada pelo Espírito Santo, né? Então hoje eu sou muito grata ao Espírito Santo e quero muito mais fazer por ele, né? Porque só ele pôde fazer o que eu tanto quis, o que eu tanto busquei, só ele. Ninguém, no mundo inteiro, ninguém pode dar o que ele me deu. Então isso para mim não tem preço. E o Espírito Santo, eu posso perder tudo. Eu tenho minha família abençoada, hoje tenho um casamento abençoado, tenho sim. Mais do que eu sonhei. Pude casar da forma que eu quis, só que eu só tenho eles, eu só tenho tudo que eu tenho hoje porque o Espírito Santo me deu. Ele me concedeu tudo que eu tenho. Então, se eu perder ele, é como se eu estivesse perdendo tudo. Então, ele vem em primeiro lugar. Então, você que nos assiste nesse momento, talvez se identifique muito com essa menina Aline. Talvez a sua vida esteja assim. E talvez você deve ter ouvido, com certeza, uma voz que diz, olha, não tem jeito para você. Não há saída para você. Olha aí como é que você é. Quem é que vai te aceitar? Você é um lixo. E aí, você fica naquele pensamento, meu Deus, será que eu sou isso mesmo? Mas, ao mesmo tempo, tem uma voz que diz assim, eu sou contigo. E Deus é com você, minha amiga, meu caro amigo. Nesse momento que eu estou falando com você, Deus está confirmando que Ele é com você. Você sabia disso? Ele é com você. Deixa eu ver se dá para chegar aqui bem perto de você. É aqui? É. Então. Isso. Olha só. Amiga, preste atenção. Meu amigo, olhe nos meus olhos. Você acha que os meus olhos falam por mim? Você acha que eu estou tentando iludi-la, enganá-lo? Eu faço um desafio com você.
Eu faço um desafio com aquelas pessoas que estão vivendo no lixão desse mundo, mas que são sinceras. Deixa eu falar uma coisinha muito importante. Deus permitiu que você chegasse nessa situação, sabe para quê? Para que você viesse reconhecê-lo, para que você viesse ouvir a voz dele. E ele fala com você: eu te amo, eu te quero, eu te escolhi, mas eu não posso tê-la ou tê-lo comigo se você não concordar comigo. Então, tudo que você tem que fazer é vir concordar com ele. Então, neste domingo, qualquer que seja a Igreja Universal do Reino de Deus, vá diante do altar e você peça ao pastor da igreja: olha, você me leva a mal não, mas eu quero me ajoelhar aqui no altar. Eu não tenho palavras para dizer para Deus, porque eu não sei nem como orar, mas eu vou colocar os meus joelhos aqui diante desse altar. E eu não vou levantar dele sem que me levante uma nova criatura. Vamos fazer isso. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, você vai ter o direito, o privilégio de chegar diante do altar e fazer isso. Só se ajoelhar. Você não precisa orar bonito, nem orar. É só dobrar os joelhos, porque você no fundo do poço já está. É só dobrar os joelhos que você vai ver o que vai acontecer com você. O Espírito Santo vai confirmar o que eu estou falando aqui com você agora, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Renato. Esse convite é para todos, e eu queria reforçar aqui o convite especificamente para pessoas como a Aline, garotas de programa. A Aline foi garota de programa, e você que é uma garota de programa, que voltou essa última noite aí, acabou de chegar de uma noite onde você foi usado como objeto e jogada. Você que é uma garota de programa, um rapaz, um garoto de programa, você é um transexual, uma transexual, e você só vale o valor que o teu corpo traz para o teu cafetão, para a tua cafetina. Se você está cansado, cansada dessa vida, então esse convite é para você. Se você quer se limpar, aquilo que o sabão, que a água não tira, você vai vir e o Espírito Santo vai te lavar de dentro para fora. Você vai ser limpo, perdoado e você vai ter paz. Domingo, procure uma igreja universal mais próxima a você. E se você quiser vir aqui ao Templo de Salomão, 9h30 da manhã, ou 7 horas, ou às 18 horas. Você falou legal. Eu lembro de ter ouvido testemunhos de pessoas dizendo assim: eu chegava das baladas suja, imunda, não no corpo, mas dentro de mim. Então eu entrava no banheiro, ficava lá 1 hora tomando banho, me lavando, tentando tirar uma coisa que estava dentro da minha alma e não conseguia. Até que ela chegou no altar e disse: ó Deus, se o Senhor me quer, se ainda há alguma chance para mim, eis-me aqui, toma minha vida. E foi isso que fez mudar a vida dela. Não foi a oração do pastor, não foi a pregação, foi a atitude humilde dela de dizer: Senhor, se eu sirvo para alguma coisa, eis-me aqui. É muito bacana, né, Cristiane? Eu fico pensando naquelas pessoas também que têm tudo. Elas têm tudo, elas não têm razão, aparentemente, de se sentirem assim, desvalorizadas, mas elas se sentem desvalorizadas, porque tudo que a gente tem aqui fora não consegue suprir isso aqui dentro, né? Essa necessidade, esse vazio que existe dentro do ser humano, que só Deus pode preencher. Então, você às vezes fica tentando aí, com sucesso, com as redes sociais, você fica tentando com as amizades, com as viagens, você viaja bastante, você gasta muito dinheiro em roupas, em cirurgias plásticas. Você fica tentando suprir uma coisa que não tem como suprir assim. Você quer paz, e a paz não vem através dessas coisas. A paz que você quer, só Deus pode te dar. Então, essa pessoa também está convidada para vir neste domingo, não é? Todos que estiverem vivendo
no tormento. A sua vida tem sido atormentada 24 horas por dia. Não há paz para você. Então é você que nós convidamos. Especialmente aqui no templo. Eu digo especialmente porque, não que eu seja mais especial que os meus colegas, nada de forma nenhuma. Mas é que eu vou estar. Eu vou dar o que eu tenho. Vou passar para você o que Deus tem dado. E se você quer, então, eu tenho certeza que vai acontecer. Amanhã, às 9h30 da manhã, aqui no Templo de Salomão. Você é o nosso convidado. A Esther queria falar? A paz que ela procurou por todos os lugares e não achou, você pode achar amanhã, se vier nessa fé. Vai. Venha nessa fé, venha nessa certeza. Venha preparada para ter uma vida nova. Porque quando muda no nosso interior, aí sim o nosso exterior muda também. Deus trabalha assim, Ele não conserta de fora para dentro, Ele conserta primeiro lá dentro, para então consertar do lado de fora. Foi por isso que Jesus falou que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto. Quer dizer, o reino de Deus é quando o rei Jesus entra dentro da pessoa. Aí acabou. Aí já era. Aí você se transforma numa nova criatura invencível e inabalável, e uma pessoa de paz. Uma pessoa que tem cabeça, vai ter cabeça para pensar e fazer a sua melhor escolha. Ninguém vai incutir em você a escolha de Deus. É você que é Deus que vai falar para você o que quer da sua vida. Não tem nada nem ninguém que consegue fazer isso, né? Essa transformação de dentro para fora, né? Você tem muitas escolhas de fora. Mudar a roupa, mudar o visual, ter mais dinheiro, viajar. Você tem muitas escolhas fora, mas nada disso consegue fazer o que você quer. Só essa transformação de dentro para fora, só Deus consegue. Só Deus. E não adianta fazer meditação, yoga, fazer um monte de coisa. Sabe, a pessoa às vezes fica fazendo coisas para entrar, né? Entrar dentro dela. Só que não tem como. Só Deus pode fazer isso. E Ele vai fazer isso nesse domingo. Amém. Nós vamos ficando por aqui, porque já está na hora também. E nós voltaremos no próximo sábado. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.